elevamos a nossa prece, né? Nos elevarmos através da prece. Deus, querido Pai, agradecidos estamos, Senhor, por mais a oportunidade que estamos tendo de aqui nos encontrarmos. Que essa reunião transcorra num clima de muito aprendizado para todos nós. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. Sueli com a palavra. Uma boa tarde a todos. Cá estamos nós encerrando dessa vez, né? Porque a gente vai voltar em outras oportunidades a falar sobre os três reinos. E, aliás, a gente nem encerra nenhum assunto do Livro dos Espíritos, assim, a cada tomada que a gente faz aqui de um tema, porque a gente está sempre voltando às questões e sempre precisando. Não foi por acaso que Kardec começou com a primeira pergunta que o Livro dos Espíritos é: quem é Deus? Sempre lembrando que não tem o artigo "o", quem é Deus, porque senão pode dar uma ideia aí de alguma coisa, né? Então, e ele foi numerando, não foi por acaso que isso aconteceu. Então é importante que a gente caminhe desde aquele início ali para poder entender o que vem lá pelo meio, lá pelo fim do livro, né? E senão a gente não consegue entender. Então, aquele início ali é pré-requisito para a gente entender os outros conceitos que Kardec traz, ditado pelos Espíritos. Hoje, nós estamos aqui na última parte dos três reinos. Esse capítulo sobre os três reinos, o reino mineral, vegetal e animal, nós colocamos o reino animal dividido em animal e nominal, mas essa divisão para a ciência não existe, é só para nós aqui. Então, dentro desse capítulo, nós tratamos aí da evolução do princípio espiritual da matéria e que foi caminhando nos três reinos até fazer toda a sua experiência, toda a sua caminhada no reino animal. E vimos que isso não se dá na Terra. Não é o animal mais inteligente da Terra que está apto, aquele princípio espiritual que o anima, está apto a se tornar um espírito humano. Esse reino continua nos mundos mais avançados, nos mundos de regeneração, nos mundos mais felizes, ele continua tendo esse reino. E os animais vão evoluindo pela força das coisas, e quando esse princípio espiritual faz toda a evolução dele nesses reinos, e isso, como já falamos, não está na Terra, esse elo não existe aqui, e entre o animal e o homem não tem um elo, não tem, esse elo não está perdido, como a gente, é o elo perdido, não. Uma coisa para estar perdida, ela tem que existir, e não existe. Esse elo entre o animal e o homem não existe diretamente. Quando o princípio espiritual se individualiza e vai trabalhando o seu processo evolutivo na matéria, né, em todos os reinos, e vai terminar lá no reino animal, mas não é o reino animal de um planeta de promoção e expiação, e sim de planetas mais evoluídos. Aí sim, aí ele vai para o Criador, e o Criador, vai criar o espírito humano, simples e ignorante, a partir da evolução daquele princípio espiritual. Aí, isso aí gerou um problema, gerou uma situação em que não ciência, né, mas algumas filosofias e religiões começaram a criar situações para fazer valer a evolução do animal para o homem, como se tivesse esse elo direto ali, essa evolução, essa transmigração direta, e não há.
Mas foi para dar um pouco de sentido a essa questão da evolução animal, e isso não foi desta maneira, e Kardec vem explicando através desses 3 reinos, ele encerra com essa explicação, com esse esclarecimento. E aí criou-se a ideia da metempsicose. O que é isso? Né? O que é metempsicose? Olha só. É um movimento cíclico por meio do qual o mesmo espírito, após a morte do antigo corpo em que habitava, retorna à existência material, animando sucessivamente a estrutura física de vegetais, animais ou seres humanos, através então da reencarnação. Não é desta forma que Kardec nos mostra porque não pode ser dessa forma. Então a reencarnação, para a ideia da metempsicose, o espírito humano ele pode reencarnar em corpos de animais, em estruturas vegetais. E não é desta forma que Kardec apresenta a reencarnação que os espíritos ditaram para ele, que a reencarnação no reino animal não existe para os animais de inteligência limitada. Só existe para o espírito humano que reencarna. A reencarnação não é simplesmente encarnar. Não é simples isso. Não basta o espírito pegar um corpo, não. Ele reencarna, ele torna a carne com os conhecimentos que ele já tem. Ele apenas esquece o que ele não deve lembrar da atual encarnação, mas ele sabe que ele é um espírito reencarnado. Ele conhece Deus, é a diferença dos animais. E o animal, ele não reencarna, ele encarna. Ele é colocado, aquele princípio espiritual é colocado na matéria, é colocado na carne, mas ele não tem a memória que ele viveu outras vidas. Enquanto o espírito humano reencarna porque tem essa consciência. Se ele tem essa consciência, a consciência que é dada pelo pensamento. Então o animal não pensa, pensa, mas não como homem. O pensamento, como nós conhecemos, é atributo da alma humana. Os animais têm pensamento, mas não, e têm inteligência, têm raciocínio, sim, mas de uma forma limitada, e não como o nosso. Né? Então a metempsicose seria isso, e Kardec vem provando que isso não é assim lógico, né? Não é lógico, não é errado, não é lógico. Por quê? O espírito está em evolução. Logicamente, ele não retrograda. E se ele reencarnasse em corpos de animais ou em estruturas vegetais, ele estaria retrogradando. Porque o princípio espiritual que deu origem a um espírito que seria esse, que animaria essa estrutura vegetal, já passou por ali. É em princípio espiritual e não como espírito. Caminhando, então, vamos lá. Na 616, Kardec pergunta aos espíritos: a comunhão de origem dos seres vivos, no princípio inteligente, não é a consagração da doutrina da metempsicose? Que nós viemos aprendendo isso, falamos em outras reuniões, que esse princípio espiritual, esse princípio é o princípio inteligente comum aos animais e ao homem. Então isso não poderia gerar então essa confusão? É o que Kardec está perguntando. Eles respondem: duas coisas podem ter a mesma origem e não se assemelharem em nada mais tarde. E o exemplo que ele dá é perfeito, olha só. Quem conheceria a árvore, suas folhas, suas flores e seus frutos no germe informe que se contém na semente de onde saíram? Né? Quem vai conhecer, né? Quem conhece uma macieira
naquela sementinha que a gente tira da maçã e joga fora, porque tem que jogar. Ela é tóxica. A semente da maçã, às vezes, quando bate a maçã, assim, quando vai fazer uma batidinha, um suco, às vezes a pessoa coloca a maçã inteira ali dentro, não deve fazer isso não, porque a semente é tóxica. Embora fique vai ser claro, mas ela foi triturada ali. Então tem que tirar, né, a sementinha. Mas quando a gente olha aquela sementinha de maçã, alguém que nunca viu uma macieira, olhando aquela sementinha, poderia ver, né, uma macieira? Ou então, ao contrário, quem olha uma macieira poderia ver aquilo tudo ali na sementinha? Claro que não. Então, é o que Kardec coloca aqui, ó. Duas coisas podem ter a mesma origem e não se assemelharem em nada mais tarde. Assim como o princípio inteligente, o princípio espiritual ali, ele teve, do animal e do homem teve a mesma origem, mas não se assemelha quando nós vemos uma alma humana, toda a sua distância e diferenciações do princípio que anima um animal. No momento em que o princípio inteligente atinge o grau necessário para ser espírito e entra no período de humanidade, não tem mais relação com o seu estado primitivo e não é mais a alma dos animais, como a árvore não é a semente. Então está tão claro isso, né? Quando a gente fala que a doutrina espírita é clara, ela é simples, ela não é metafórica, ela não traz alegorias, ela nem parábolas, como Cristo teve que se expressar por conta da ignorância da época. Mas nós não precisamos disso. Então, a doutrina espírita, ela veio tirar o véu de todas as coisas, deixar tudo transparente, tudo claro, tudo simples ali, para a gente compreender. No homem, somente existe do animal o corpo, as paixões, que nascem da influência do corpo e o instinto de conservação inerente à matéria. Só tem isso aqui. Do animal, só o corpo. Não se pode dizer, portanto, que tal homem é a encarnação do espírito de tal animal. E, por conseguinte, a metempsicose, tal como entendem, não é exata. Então, não tem nada a ver na parte espiritual, na parte moral. Essa ideia, ela nasceu na Índia com o hinduísmo. Essa ideia nasceu lá. Pitágoras levou essa ideia para o Egito. Lá desenvolveu isso aí, abraçou essa ideia, achou que ela era lógica e levou para a Grécia. Então, grandes homens defenderam essa ideia. Até hoje tem muita defesa da metempsicose. Porque realmente o que eles alegam é que essa ideia dá uma destinação digna aos animais. Mas o Espiritismo vem trazendo que realmente o princípio espiritual passou por todos os reinos. Aí aquele princípio espiritual que se tornou ali uma alma animal, ele vai evoluir para a alma humana, mas não diretamente, porque ele não é um espírito ainda, ele é um princípio espiritual. Então aí ele vai evoluir, mas ele vai evoluir de uma forma, sofrendo uma transformação que nós não conseguimos entender ainda. É o que os espíritos falam, não adianta explicar que não temos elementos de comparação. Essa transformação do princípio espiritual em espírito é feita por Deus. Então nós não sabemos como isso é feito. O que nós sabemos é que isto acontece, né? É o efeito. Mas como isso se dá, a gente ainda não é capaz de entender isso. Então não tem nada que indique isso. Né? Não tem nada que diga que isso aí é falta de caridade com os animais, porque eles estão evoluindo.
O corpo que a gente vê do animal é igual ao nosso corpo, ele vai para a Terra, ele vai ser transformado, ele está de acordo com o material do planeta, com a constituição física do planeta. Porque o princípio espiritual, que é o que importa, que é o animal, esse vai evoluir para o princípio, para o espírito humano. Então ele vai evoluir, ele não vai ser sempre um animal. Ele não vai ter sempre o reino animal para poder fazer essa evolução do princípio espiritual. Mas eles vão passando pelo reino animal da inteligência militar e vão passando e vão cair nas mãos do Criador para se transformar em espíritos humanos. Então a evolução é constante, ela existe, mas não da forma como eles defendem na metempsicose. E aí seria retrogradar o espírito. Na 612, Kardec pergunta: o espírito que animou o corpo de um homem poderia encarnar-se num animal? Ele já falou lá que não, mas Kardec era insistente, né? E ele diz que isto seria retrogradar e o espírito não retrograda. O rio não remonta a nascer. Né? Nós nunca conseguimos tomar banho no mesmo rio. Tem essa consideração, nunca. Porque aquela água que a gente entrou ali, ela já está lá na frente. Se a gente for mergulhar de novo, ela já passou. Agora são outras águas. Ou porque o rio não para. Ele não remonta a nascente, ele não para. Assim como nós também não vamos retrogradar. Não vamos voltar a ter um corpo no reino dos vegetais. Nós passamos por ele. Inclusive, existem mundos e mundos e mundos aí, há muitas moradas na casa do Pai, e que a constituição física do planeta pode ser ali semelhante ao reino vegetal, dando oportunidade aí, tendo o reino animal nessa condição, em que um espírito humano poderia habitar no reino nominal de um planeta onde a vida fosse só aquática, onde a vida fosse só vegetal, mas ele não estaria no reino animal, ele não estaria retrogradando, ele estaria no reino nominal. Então, o que nós não podemos considerar e entender, porque nós estamos num plano de provação e expiação, e a única constituição que a gente entende é essa que a gente tem. A gente entende as construções, por isso nós temos tantas dificuldades de entender a vida no plano espiritual, de entender a vida na dimensão espiritual, nas esferas espirituais. A gente tem essa dificuldade, que a gente não consegue imaginar como o espírito vive lá, né? Como que o espírito faz, ele tem casa, como é que ele vive. Olha, Kardec, está na obra de Kardec, que este mundo que nós estamos vivendo aqui é uma cópia grosseira. Olha só, o adjetivo vem atrás de cópia, grosseira, da vida na dimensão dos espíritos. É uma cópia grosseira. Então, tudo que a gente tem aqui tem na dimensão espiritual. Mas com o quê? Com o fluido cósmico, que é a matéria-prima do universo. Né? Foi com ele que Deus criou todas as coisas. Deus criou o fluido cósmico, onde ele está mergulhado nessa criação, nesse fluido cósmico, o pensamento de Deus está mergulhado. É aí, daí que vem a providência divina sobre nós. Então a gente tem dificuldade para conceber a vida dos... E olha que nós já passamos várias vezes por essa vida, na dimensão espiritual. Porque nós não estamos nas nossas primeiras encarnações. Nós não somos espíritos recém-saídos das mãos do Criador, de forma nenhuma. Então nós já fomos e voltamos para a dimensão espiritual várias vezes. E temos no nosso arquivo mental a vida na dimensão espiritual. Tanto que não nos surpreende essa daqui. Por que não nos surpreende essa vida daqui? Porque essa é uma cópia da outra. Essa é uma cópia grosseira e às vezes até muito falsa. Né? Porque a outra é muito mais purificada. Nós temos aqui os elementos mais grosseiros. Então isso aqui é apenas uma cópia. Então os espíritos
entendem que quando saem da terra, vão para uma das muitas moradas na casa do Pai. Sim, vão. Agora, como é essa morada? Como vão? Como é o outro planeta que eles vão reencarnar? Vai depender da necessidade evolutiva de cada um. E se um planeta for muito diferente desse, grande problema. Nada, nenhum. Se o nosso planeta desaparecesse porque o meteoro o destruiria, teríamos um problema? Nem no contexto do universo e nem no nosso contexto de espírito. Por quê? Os nossos corpos ficariam por aqui, mas nós não morreremos porque somos imortais. E aí vamos ter uma outra vida em outro plano, em uma das moradas da casa do Pai. Então, nada disso deve fazer parte dos nossos pensamentos, provocando medo em cada um de nós. 118. Os espíritos podem degenerar, porque para existir a metempsicose, ele teria que degenerar. Ora, os egípcios entenderam, isso aí é até um parênteses, os egípcios abraçaram a ideia da metempsicose, sabe por quê? Porque eles achavam que eles, quando vieram para a Terra, que eles foram exilados na Terra, aqui era o exílio para eles, por quê? Eles não tinham se desenvolvido moralmente no planeta em que moravam. Aonde era? Não sei. Mas aqui não era. Tanto não era que a civilização egípcia, ela trouxe conhecimentos que na Terra não existiam. Conhecimentos muito acima daquilo que a gente na Terra, nós, espíritos encarnados aqui, originais aqui da Terra, conhecíamos. Os corpos egípcios eram muito bonitos, eles tinham uma estrutura física muito bonita. Era muito diferente daqueles corpos nos quais essas almas encarnaram quando vieram pela primeira vez. Porque os egípcios, quando aquela civilização egípcia que a gente conheceu, porque o que está lá não tem nem parece o que era, né? Porque ela voltou, ela saiu da terra, aquela civilização. O Egito hoje não é nem sobre o que ele foi. Né? Ainda deixaram as pirâmides, que até hoje ninguém sabe como elas foram construídas. Porque não há um campo que eles passam de fulano carregando pedras, não é possível. Não tem como. Elas nem estariam ainda terminadas na época de hoje. Então, aquela civilização, o que eles fizeram, o que eles conheciam, eles trouxeram com eles conhecimentos intelectuais evoluidíssimos, mas eram pouco moralizados, tanto que escravizaram os hebreus. Eles eram pouco moralizados, então eles tiveram que amargar encarnações em planos inferiores ao que eles moravam, ao que era genuíno para eles, porque eles não acompanharam o desenvolvimento moral da época deles. Né? Então, quando eles vieram para a Terra, eles encarnaram naqueles corpos muito primitivos. Corpos de primatas homines. Ah, mas então não era um animal? Não, não era um animal. Era o início da estrutura humana, da estrutura física humana, mas humana. Vieram caminhando numa linha, juntos, houve uma bifurcação, uns seguiram para o reino animal da inteligência inferior e os outros se evoluíram um pouco mais e se tornaram estruturas físicas para receberem os espíritos que aqui vieram de verdade. Então, quando eles vieram para cá, eles acharam que eles estavam encarnando em corpos de animais. Foi aí que surgiu a ideia da metempsicose. Porque, mas não foi nos indianos, foi, mas os indianos vieram juntos. Não foi, eles não eram genuínos da Terra, trouxeram conhecimento de outras esferas. Vieram para cá ajudar no desenvolvimento intelectual da Terra. No moral, nem tanto, porque eles não tinham, isso é avançar, né? Então, eles achavam que
se eles desobedecessem à lei, eles traziam isso como reminiscência neles. Que se eles desobedecessem à lei divina, que eles reencarnariam em corpos de animais. Foi aí que surgiu essa ideia. Na Índia, ali no Egito, e Pitágoras abraçou isso no mundo da Grécia. Então essa foi a ideia. Tanto que os egípcios mumificavam, eles tinham tanta certeza da reencarnação, tanta certeza, que eles mumificavam os faraós, os mais, né, as celebridades egípcias, e ainda ia junto os servos e os animais. Porque eles tinham certeza que eles iam ter outra vida, que eles iam voltar à vida, e eles levariam tudo. Eles só não sabiam que eles não podiam levar nada desse mundo também, como de lá eles também não trouxeram nada. Mas as reminiscências que eles tinham fez com que eles tomassem essa atitude para, ao despertar no plano deles de volta, eles fossem capazes de ter tudo que eles tinham aqui. E não foi para isso que eles vieram para cá. Eles vieram para cá para desenvolver a moralidade. Então, a certeza que eles tinham é que eles queriam, eles levavam, botavam toda a riqueza, o ouro e tudo, e aqui ficavam ali modificados, porque eles sabiam que eles iam levantar. Mas eles não tinham ainda a ideia, o conhecimento que não era para ter tudo ali. Era como a evolução do espírito e não da matéria para eles. Então, essa ideia foi a que ficou ali, né? Então, se o espírito fosse capaz de renascer no corpo de animal, ele degeneraria. E isso não é possível, não está de acordo com a lei de Deus, que a lei do progresso é uma lei divina. Então, eles respondem: os espíritos podem degenerar? Não. Ponto. Não. Quando tem ponto, porque não tem argumento ali. Não, ponto. Acabou. Não. À medida que avançam, compreendem o que os afasta da perfeição. Quando o espírito conclui uma prova, adquiriu conhecimento e não mais o perde. Pode permanecer estacionário, mas não retrogradar. Ele pode estacionar, mas ele também não pode prolongar indefinidamente a sua estagnação, não. Porque a lei da evolução e do progresso é uma lei divina e ela não vai ser derrogada por ninguém. Daí a parábola do filho pródigo, que muito bem ilustra essa questão da evolução, do espírito querer fazer e querer evoluir só quando ele quiser. Está muito bem ilustrado. Porque o filho pródigo, ele pediu a herança dele, saiu e foi fazer a vida dele, foi usar o livre-arbítrio dele. Ele não se importava, né? Não se importava com o tempo que ele iria levar com aquilo ali. Mas, como a evolução, o progresso é uma lei divina, então ele foi forçado, de certa maneira, a retornar pela força e circunstância das coisas que aconteceram com ele. Porque até os povos tinham mais para comer do que ele. Aí ele teve que retornar. Então o espírito, quando ele fica milhares de anos estagnado, ele vai levar uma cutucada, porque ele não vai poder continuar com isso, porque o progresso é uma lei divina. Então ele pode estacionar por certo tempo, mas ele vai ter que voltar. Ele vai ter que andar para frente, ele vai ter que voltar para o caminho de Deus e seguir a sua caminhada evolutiva. O comentário de Kardec fecha esses 3 textos. É um comentário bem grande. Eu tirei as partes que nos interessavam muito aqui, mas eu gostaria que vocês lessem em casa esse comentário inteiro. Embora botei quase tudo aqui. Vamos analisar o comentário de Kardec. A metempsicose seria verdadeira se por ela se entendesse a progressão da alma de um estado inferior para um superior, realizando os desenvolvimentos
que a transformariam, que transformariam a sua natureza. Quer dizer, a alma. Deus criaria a alma lá no princípio das coisas e ela viria passando, a alma pronta viria passando pelos reinos, né, sofrendo as transformações, realizando os seus desenvolvimentos, né, de acordo ali com a natureza. Aí continua Kardec, mas é falsa no sentido de transmigração direta do animal para o homem e vice-versa, o que implicaria a ideia de uma retrogradação ou de fusão. Né? Então não existe essa possibilidade. É o princípio espiritual que vem evoluindo, passando pelos reinos, aí sim. Então, de certa forma, a alma passou por lá. Como alma? Não. Como matéria-prima. Não como alma. Não como arte final, mas como rascunho, digamos assim. Né? Como rascunho, como um layout, sim, mas ela andou como princípio espiritual lá, e não como espírito. Continuando com Kardec. Ora, não podendo realizar-se essa fusão entre seres corporais de duas espécies, temos nisso um indício de que se encontram em graus não assimiláveis e que o mesmo deve acontecer com os espíritos que os animam. Se o mesmo espírito pudesse animá-los alternativamente, ora no homem, ora no animal, ora no vegetal, disso resultaria uma identidade de natureza que se traduziria na possibilidade de reprodução material. Se houvesse essa fusão espiritual, haveria fusão material. E não existe a possibilidade aí, na questão física mesmo, de uma procriação entre um animal e um ser humano. Isso não existe. Não é possível, a natureza não aceita. Né? A natureza não age dessa forma. Então nós não temos ninguém que seja filho de um cavalo com uma mulher, ou de uma fêmea de cavalo com um homem. Não existe essa possibilidade. E se houvesse essa integração espiritual, se pudesse haver essa alteração, na parte espiritual, haveria também na parte física. É uma coisa lógica, porque o espírito anima o corpo, e o corpo sem ele não é nada. Então isso é uma comparação que Kardec faz, que tira toda a possibilidade real de haver a possibilidade da metempsicose. De jeito nenhum, não tem a menor condição. Tanto que os fluidos dos animais, eles são diferentes dos nossos, não na constituição, mas na qualidade. Na qualidade, sim, eles são diferentes. Se nós, isso aí, eu ouço às vezes alguns oradores falando na internet, em algumas palestras, né, de gente que entende muito mais que eu, né, falando na internet, que não há nenhum problema em fazermos passes magnéticos nos animais. Kardec tem, dentro do livro dos médios, eu acho que está isso, exemplos de que isso pode desencadear a morte do animal, dependendo da quantidade de fluido magnético que eu oferecer para ele, ele não suporta. Porque a qualidade do fluido magnético dele é diferente da nossa. A constituição não, mas a qualidade sim. Então ele pode não resistir. Ah, mas eu já dei passe no meu animalzinho e não aconteceu nada. Inclusive eu já ouvi
uma oradora bastante, assim, retida, bastante dentro do movimento espírita, que é a Nete Guimarães, ela falando contra isso, né? Ela falou: quantos cães vocês conhecem, falando para a plateia, que morreram porque receberam passe? Olha, a espiritualidade tem recursos para isso, mas dentro da codificação, nós temos exemplos de Kardec, na época da codificação, de algumas pessoas que magnetizaram seus animais e eles não são cortados. Ah, mas então eu não posso? Pode fazer carinho, pode fazer prece para o seu animal? Claro que pode. Claro que pode. Tem uma equipe espiritual que trabalha cuidando dos animais, que cuida desses reinos. Os espíritos trabalham muito, né? Então, quando a gente pede em oração por um animalzinho que nós temos na nossa casa, isso não há impedimento para isso. Porque a gente não pode achar que os nossos fluidos vão ser benéficos para eles, porque os fluidos deles têm que ter qualidade diferente da nossa, então não vai fazer muita diferença para eles, e se fizer pode não ser muito boa por essa questão. Mas fazer prece para eles, fazer carinho deles, não tem problema nenhum. Agora, a magnetização é outra história. Não é simplesmente um carinho, uma prece que eles estejam fazendo com o nosso animal, que é um ser vivo que está ali animando, né? Sendo animado, perdão, por um princípio espiritual que explorará o espírito humano. Então, isso é caridade, isso é amor, isso é fraternidade. Não tem problema nenhum. Agora, a magnetização propriamente dita pode não fazer bem ao seu animal por causa dos fluidos que são diferentes. Aqui Kardec está mostrando essas diferenças, né? São diferentes. A reencarnação ensinada pelos espíritos se funda, pelo contrário, sobre a marcha ascendente da natureza e sobre a progressão do homem na sua própria espécie, o que não diminui em nada a sua divinidade. O que o rebaixa é o mau uso que ele faz das faculdades que Deus lhe deu para o seu adiantamento. Então, isso sim, é o mau uso que ele faz. Lembra lá no início, quando aquele outro slide que a gente viu, que não tanto no início, no comentário de Kardec, que do animal, o homem tem um corpo, né, as paixões, pois é, isso tudo é um sentimento muito animalesco ainda, muito voltado para o animal. Se ele não fizer bom uso das suas faculdades, ele pode exacerbar isso aí, deixar que essas paixões o dominem, e ele pode ter comportamentos muito inferiores ao que um animal teria. Mas isso não quer dizer que ele seja pior que o animal. Não, não é pior. Porque já vimos lá em outros slides que a diferença, né, da alma animal para o homem é a mesma do homem para Deus. Então é uma diferença muito grande. Mas aqui está, eu coloquei em vermelho por isso, ó. O que o rebaixa diante dos animais faz com que ele tenha comportamentos inferiores ao comportamento de um animal. O que o rebaixa é o mau uso que ele faz das faculdades, da sua inteligência, do seu raciocínio, do seu livre-arbítrio, né, que Deus lhe deu para o seu adiantamento. Então é isso aí, é isso que o rebaixa. Não que ele em si tem uma alma, um espírito inferior ao espírito do animal. Não existe essa possibilidade, porque o espírito não retrograda, e isso Kardec está deixando bem claro aqui. As diferentes espécies de animais não procedem intelectualmente umas das outras, por via de progressão. Então aí a gente vai vendo que não é a alma que vai passando de um para o outro e vai progredindo, é o princípio espiritual. Se fosse assim, ia haver, né, uma evolução ali nas espécies animais. Então olha o que Kardec coloca aqui. As diferentes espécies de animais
não procedem intelectualmente umas das outras por via de progressão. Assim, o espírito da ostra não se torna sucessivamente do peixe, da ave, do quadrúpede e do quadrúmano. Aí vocês podem estar perguntando, mas quadrúpede e quadrúmano? O que é isso? Quadrúpede tem 4 pés. Quadrúmano tem 4 mãos. Ué, mas tem isso? Tem. Os macacos têm 4 mãos. Vocês já viram os pés e as mãos do macaco? É igualzinho. O macaco tem 4 mãos. Inclusive, ele tem polegares separados que caracterizam o ser humano. Aliás, é bom a gente lembrar que os chimpanzés têm 2% só a menos da nossa conformação genética. Nós temos 98% de identidade com os chimpanzés. O corpo. Gente, 98%, só 2%. E alguns estudos estão dizendo que é 99%. E ainda por cima, nessa genética, eles têm mais diversidade, não é quantidade. Eles têm mais diversidade genética do que o homem, do que o ser humano. Então, nós somos, fisicamente falando, idênticos aos chimpanzés. Mas, na moralidade, a moralidade é outra história. A gente, às vezes, vê vídeos na internet que a gente não acredita, né? De mães na espécie dos primatas que embalam seus bebês, brincam com seus bebês, beijam seus bebês, e como se uma mãe humana. A mesma coisa. Há pouco tempo eu recebi um vídeo que o filhote dela, uma gorila, o filhote dela estava muito mal, quase morto. Mas aí eles retiraram, conseguiram salvar o filhote e ele ficou bom. Aí eles levaram, ela ficava no espaço dela, eles levaram o filhote e colocaram lá, no mesmo local onde eles tinham tirado, e tinham umas colchas, umas coisas, umas cobertas ali, né, que eles deixaram para quando ela desse a luz, ou o filhote tivesse mais conforto para ela. Aí eles colocaram lá e puseram um paninho por cima. E estava frio. Quando ela voltou no espaço dela, que ela olhou, ela achou algo diferente, ela deve ter sentido também o cheiro, né? Sentiu algo diferente. Aí ela foi lá, levantou o paninho e estava lá o filhote dela. Ela gritava de alegria. Ela pegou, abraçou, botou no peito, ela minou, como se fosse uma mãe humana. Então eles têm comportamentos muito parecidos, sem contar as memórias, as coisas que eles aprendem. Então nós, fisicamente falando, não temos elos perdidos entre a constituição física do animal para o homem. Mas moralmente é outra história. Porque quem dá a parte moral, intelectual, é o espírito. E o espírito animal está muito distante. O princípio espiritual, a alma animal está muito distante da alma humana. Mas, fisicamente falando, é a mesma coisa. Olha, geneticamente, nós temos 25 mil genes. Um pé de milho tem 30 mil. Nós temos 25 mil. Então, isso abalou muito, né? Na época que eles estavam fazendo o projeto de genoma, como assim? Olha a complexidade de um humano para um pé de milho. Aí que eles estão ali matutando para saber o que está por trás dessa genética, desses 25 mil genes que nos tornam tão diferentes de um pé de milho. É aí que começa a descobrir-se e a provar-se a existência do espírito, que quem comanda isso. Né? E a epigenética está ali falando sobre isso. Ela está além da genética, ela está acima da genética. A gente pode ter gene desta ou daquela doença,
Mas se com os nossos pensamentos, nosso comportamento e condutas agradáveis e felizes, a gente não aperta esse botão, nunca vamos ter aquela doença. Porque é o Espírito que comanda tudo. Esse é o diferencial dos 25 mil genes do homem e dos 30 do mundo, que não tem espírito para gerenciar nada. Então, isso é que faz a diferença. Então, Deus é soberanamente justo e bom, infinitamente perfeito, não tem nada mais do que Ele. Perfeição, que Ele é absolutamente perfeito, para mostrar isso ao homem mesmo, né? Para que entendam que existe algo muito além daquilo que a gente está vendo e está tocando, né? Então, continuando. Cada espécie é um tipo absoluto, física e moralmente, e cada um dos seus indivíduos tira da fonte universal a quantidade de princípio inteligente que lhe é necessária, segundo a perfeição dos seus órgãos e a tarefa que deve desempenhar nos fenômenos da natureza, devolvendo-a à massa após a morte. Porque os insetos, toda essa espécie do reino animal ali, eles não têm uma alma individualizada, eles têm uma alma coletiva. Eles, quando morrem, eles retornam à massa. É uma alma coletiva. Não é como os animais de grande porte. Os animais, propriamente dito, inclusive, começa nos peixes mesmo, segundo a ideia prática, essa individualidade começa em peixes mais estruturados, que já possuem uma pineal para poder suportar, então, uma individualização. É muito interessante isso, né? Então, do ponto de vista físico, o homem constitui, evidentemente, um anel de cadeia dos seres vivos. Do ponto de vista físico, está lá, o chimpanzé, 98 ou 99% de identidade conosco. Mas, está aqui, ó, do ponto de vista moral, a solução de continuidade entre o homem e o animal. Solução de continuidade. Quando a gente lê isso aqui, a gente fica falando, ué, mas não tem que ter um não ali na frente? Aqui? Não há solução de continuidade? Não teria. Essa expressão, solução de continuidade, ela quer dizer interrupção. Ah, mas de onde você tirou essa ideia? Eu tirei de fonte insegura, eu tirei da etimologia da palavra solução. A palavra solução, aliás, a própria palavra, o próprio significado de solução, já nos diz que é algo diluído. Não é? Quando você tem um extrato, é uma coisa. Quando você dilui esse extrato, ele vira uma solução. Então, solução já é algo diluído. Já é algo que não está pronto. Né? Não é o forte. Solução, mas a palavra solução ainda tem uma outra significação popular, que é quebra. Não deixa de estar inserida naquela primeira. Porque quando você dilui, você quebra. Quebra átomos ali quando você dilui. Você quebra. Então ela não está inteira. Mas, no sentido etimológico, essa palavra solução, ela vem lá do grego, e ela acaba caindo no verbo solver. Solver. O que é um solvente? Né? Solver. Solução é algo dissolvido. É algo que é rompido, tá? Não está todo. Então, essa expressão, ela existe assim como ela está aqui. Solução de continuidade. A expressão inteira, solução de continuidade, quer dizer interrupção, quebra. Interrupção. E é o que está aqui. Ó. Mas, do ponto de vista moral, há quebra de continuidade. Há uma solução de continuidade, uma interrupção de continuidade entre o homem e o animal. O homem possui como sua particularidade
A alma ou espírito, centelha divina, que lhe dá o senso moral e um alcance intelectual que os animais não possuem. É o ser principal, pré-existente e sobrevivente ao corpo, conservando a sua individualidade. Aí a gente vai ver a diferença, né? Aí esse elástico se estica infinitamente, né? Mas aí vem a pergunta, né? Qual é a origem, então, do espírito? Qual é? Onde está o seu ponto de partida? Forma-se ele do princípio inteligente individualizado? Isso é um mistério que seria inútil procurar penetrar e sobre o qual, como dissemos, só podemos construir sistemas. Isso é o texto que até encerra esse comentário dos 3 meios. É o que ele coloca ali. Que vai adiantar a gente ficar queimando as nossas pestaninhas, até que dor de cabeça, para descobrir qual a origem do espírito. A gente sabe qual é a origem da matéria-prima dele, que é o princípio espiritual inteligente, o princípio inteligente do universo. Porque quais são os elementos que compõem o universo? Deus acima, né, que é o Criador, espírito e matéria. Então, ali o espírito está em forma primário, princípio, que vem evoluindo junto com a matéria. Então, espírito não foi lá criado lá assim. A origem dele é quando todo o processo evolutivo do princípio espiritual passou por todos os meios e terminou, fez todo o seu processo espiritual. Aí é o Criador que vai criar esse espírito, ali é a origem do espírito, mas a gente não sabe como ele faz isso. Então, qual é a origem do espírito? Não sabemos. Sabemos a origem da matéria-prima dele, mas ele mesmo nós não sabemos. Isso está nos mistérios. Ah, mas Deus então adora o mistério? Não, Deus não adora o mistério. Nós é que não temos capacidade para entender os mistérios de Deus. Por isso que a gente não pode conhecer. A gente tem que se preocupar em crescer, evoluir, transformar-nos, que aí a gente vai entendendo cada vez mais os mistérios de Deus. O que é constante, é o que ele encerra, né, com essa parte aí, o que é constante e ressalta ao mesmo tempo no raciocínio da experiência é a sobrevivência do espírito, a conservação de sua individualidade após a morte, sua faculdade de progredir, seu estado feliz ou infeliz, proporcional ao seu adiantamento na senda do bem, e todas as verdades morais que são a consequência desse princípio. Isso é que é fato, isso é que a gente conhece, isso é o que se ressalta, e não ficarmos preocupados como é a origem do espírito, né? Então Kardec encerra com essa fala, e nós temos uma bibliografia também. Tem mais uma coisinha aqui, ó. Quanto às relações misteriosas existentes entre o homem e os animais, isso repetimos, está no segredo de Deus, como muitas outras coisas cujo conhecimento atual nada importa para o nosso adiantamento e sobre os quais seria inútil nos determos. Eu falei que não tinha lido ainda outros. Aqui, nós temos uma bibliografia para tudo isso aí, colocada abaixo desse comentário de Kardec, nas traduções de Herculano Pires, porque essa nota é dele. Então ele diz assim, está nas notas do tradutor, abaixo desse comentário de Kardec, encerrando esse assunto dos 3 reinos. O livro dos Espíritos contém em si toda a doutrina, mas nem todos os princípios do Espiritismo estão nele suficientemente desenvolvidos. Daí os mistérios, os segredos de Deus, né? A codificação é progressiva. Desde sempre isso foi falado por Kardec, né? E para Kardec. Para esclarecimento dessa questão, da origem do homem, o leitor deve consultar o capítulo
sexto de A Gênese, parte referente à criação universal, comunicação de Galileu, recebida por Flammarion e integrada por Kardec na codificação. O capítulo 10 da Gênese orgânica, especialmente o número 26 e seguintes, referentes ao homem corpóreo. E o capítulo 11 de Gênese espiritual, e aconselhável também a leitura de A Evolução Anímica de Gabriel Bellani, obra subsidiária da codificação, em Depois da Morte de Leon Denis, o capítulo 11 da parte segunda, intitulado A Pluralidade das Existências. Note-se ainda a concordância dos ensinos acima sobre o problema da metempsicose, com a constante afirmação dos espíritos deste livro de que tudo se encadeia na natureza. Aquela questão que estudamos há pouco tempo, né? Tudo se encadeia na natureza. Então, esta é a beleza da doutrina espírita, né? Esta é a maravilha da doutrina espírita. Vamos continuar estudando e semana que vem nós vamos entrar nas leis morais. Esse é o aspecto moral da doutrina espírita. Não vamos falar em aspecto religioso, porque o espiritismo não é religião. Não sendo religião, ele não tem aspecto religioso. É só uma questão de palavra, não é? Mas ele é uma ciência de experimentação, uma filosofia espírita com consequências morais. Essa é a definição de doutrina espírita. Então ele tem um aspecto científico, o aspecto científico-filosófico e o aspecto moral. Não é religioso, mas é um aspecto moral. E semana que vem a gente vai entrar aí nas leis morais. Muita paz para todos, continuemos a estudar a doutrina que vale muito a pena para a nossa vida.